Muito bem, retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, e eu já quero me conectar nessa manhã com o Dr. Sebastião Domingues, que é o editor da coluna Na Visão, aqui do portal SP Rio Mais. A gente está tentando restabelecer o contato aqui com o José Guilherme, que por enquanto não está conseguindo ainda, mas já já a gente consegue essa conexão com o Zé Gui. Doutor Sebastião, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os teleouvintes. Olha o Zé aí. Agora entrou. Muito bem, Zé. Vamos juntos, então. Deixa eu comentar. Sebastião. Vamos lá. Muito bem, vamos iniciar aqui então esse bate-papo sobre a tensão, né, entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente americano Joe Biden anunciou ontem um pacote de sanções contra a Rússia após o decreto do Vladimir Putin, que reconheceu a independência de duas regiões no leste da Ucrânia. Biden afirmou que as sanções inicialmente afetam dois bancos, cortando o acesso a financiamento ocidental. A partir de hoje haverá também sanções financeiras contra a elite russa e seus familiares. O americano apontou que Putin está preparando uma tomada de território ucraniano que vai além das regiões separatistas. O presidente norte-americano considera que o russo atacou diretamente o direito de existir da Ucrânia. Doutor Sebastião, a Ucrânia já está chamando seus soldados. O Putin fala que a Ucrânia foi uma má invenção do Lenin. Os mercados já estão em polvorosa, e principalmente do petróleo. Essa guerra não interessa a ninguém, né, doutor Sebastião? Parece que interessa ao Putin, né? Sim. Que quer ampliar o tamanho da Rússia, né? Ele alega que a Ucrânia, inclusive Kiev foi o começo da Rússia moderna e tal, né? Mas eu estava querendo fazer uma analogia sobre o que está acontecendo lá. Eu pensei o seguinte: você imagina, respeitado os devidos tamanhos, você imagina a Argentina, né? Com argentinos que moram no Brasil, né? Esses argentinos que moram no Brasil começam, então, a querer avançar e a dominar lá Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, né? Então, eles avançam lá por alguns quilômetros, fazem uma linha, que é o que está acontecendo lá nas duas províncias, né? Aí a Argentina vai e decreta o seguinte: a partir de agora, todo o Rio Grande do Sul e toda Santa Catarina é minha. E considerando o Brasil como a Europa. É isso que o Putin está fazendo. Quer dizer, ele está desdenhando da autonomia da Ucrânia, né? Um grupo lá de separatistas invadiu uma parte dessas duas províncias, que eu não me atrevo a repetir os nomes, e o Putin está dizendo que não, é toda a província eu reconheço como uma unidade autônoma, como se fosse um país autônomo, que obviamente vai ser meu, né? Meu, no caso da Rússia, né? Naquele meu exemplo seria da Argentina. Quer dizer, é isso que o Putin está fazendo. Obviamente é uma afronta, né? É uma beligerância enorme contra a Europa. Esse é um lado da questão. Por outro lado, todas as invasões russas que ocorreram nas diversas guerras em que ela enfrentou foram através ali da Ucrânia e Belarus, quer dizer, nessa fronteira oeste da Rússia, que seria a fronteira leste da Europa. Então, o que ele quer, na verdade, é que não se transforme a Ucrânia em uma ponta de lança da Europa Ocidental para invadir a Rússia. Então, ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada depois da Segunda Guerra, para proteger a Europa de invasões, né? Como o grande invasor que poderia ser, no caso, é a Rússia, é para proteger da Rússia. Então, ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN para que não haja uma ponta de lança dos chamados aliados, fortalecendo ali a fronteira contra a Rússia e facilitando uma possível invasão.
Quer dizer, nesse aspecto, eu não acho que ele está errado, né? Porque ele quer defender o dele. O que ele está errado é quando ele entra para a força bruta. Porque cá entre nós, né, Zé? Obviamente, a Ucrânia não é nada em termos militares contra a Rússia. A Rússia é o segundo maior exército do mundo. Quer dizer, então não há condição de haver uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E o que vai acontecer é que os Estados Unidos já mandou armas para lá, já mandou mísseis, etc. E tal, e o Putin quer que tire todas as armas e que não entre na OTAN. E vai ser uma conversa demorada e difícil de chegar no acordo, né? Porque... Agora, nessa questão, o que eu achei também interessante é o seguinte, é as tais das sanções econômicas, né? Nós aqui, simples mortais, né, não sabemos como é que é essa interação econômica mundial, né? E você observe que num país comunista, entre aspas, como deveria ser a Rússia, um dos alvos do estrangulamento econômico é contra as famílias que seriam bilionárias da Rússia, né, que tem dinheiro transitando para lá e para cá. Mas nessa questão tem um detalhe muito importante que está se falando, de uma certa forma pouco, é que a Europa depende do gás da Rússia até para se aquecer no inverno, né? Quer dizer, 40% da energia da Alemanha, por exemplo, vem da Rússia. Como é que a Alemanha vai fazer se ela, como ela já interferiu, proibir a venda de gás russo na Alemanha? Vai subir o preço de gás por lá, com certeza, e aí que vem, né? Mas no final das contas, Guilherme, o que a gente observa é que por trás de tudo isso está sempre uma questão econômica muito importante, né? É isso mesmo. Mas só aproveitando, não deixar passar, o bom da Argentina e Santa Catarina seria que a gente ficaria mais próximo de autênticas empanadas, né? Rodrigo. Com certeza. Imagens de uma câmera de segurança instalada na sede do Congresso americano mostram o momento em que a brasileira Letícia Vilela invade o prédio em janeiro de 2021, no ato promovido por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que tentavam reverter o resultado da eleição vencida por Joe Biden. Letícia foi presa na última quarta-feira no estado de Illinois, sob a acusação de ter agido conscientemente para entrar em um edifício restrito sem autorização e por ter se envolvido em conduta desordenada para impedir a condução de funções oficiais do governo. A brasileira de 32 anos mora em Illinois, onde foi presa, e cursou engenharia ambiental numa universidade de Campinas entre os anos de 2009 e 2013. O ano após a invasão do Capitólio, mais de 725 pessoas foram presas e indiciadas. O FBI, no entanto, acredita que ao menos 2.000 pessoas aí estiveram envolvidas, de acordo com a agência France Press. Cerca de 225 pessoas foram acusadas de atos violentos durante a invasão, incluindo agressões aos agentes do Capitólio. É bom para a gente entender, né, que os Estados Unidos não esqueceram da invasão ao Capitólio, né? E foram atrás dos responsáveis por essa invasão que manchou, vamos dizer, toda a história de liberdade que se prega e que se quer, né? Né, doutor Sebastião? Eu fico pensando se fosse no Brasil, né? Se fosse no Brasil ia acabar em pizza, né? Porque esse tipo de coisa no Brasil é muito menos valorizada, porque na verdade o que acontece lá é que o Capitólio é um símbolo, né? É um símbolo democrático importante do Estado americano, né? Então, quer dizer, quando você invadiu, o Rodrigo citou, né? Sem autorização, né? Entrou sem autorização no Capitólio, né? O que eu andei lendo a respeito é que parece que ela entrou de gaiato nessa história aí, né? Ela estava andando, passeando por Washington, não tinha visto o chamamento do Trump, viu uma turma andando em direção ao Capitólio e ela foi atrás. É claro que ela está com um bonezinho escrito Trump na cabeça, mas isso aí é um detalhe. Mas é isso aí, ela vai ter que responder por isso, né? Quer dizer, espero que se acontecer no Brasil algum dia, que também respondam por isso quem se atrever a atacar os símbolos democráticos desse país, né?
É isso aí, Rodrigo. Voltando aqui para o Brasil e falando da tragédia em Petrópolis, levantamento aponta que áreas ocupadas de forma irregular, mas que dobraram na cidade da região serrana do Rio de Janeiro nos últimos 35 anos. As informações são do MapBiomas, com base em imagens de satélite e dados do IBGE. Entre 1985 e 2020, houve um crescimento de 108,81% no espaço ocupado na cidade pelos aglomerados subnormais, que é uma classificação do IBGE para áreas como favelas, invasões e loteamentos irregulares. O IBGE mapeou 48 aglomerados subnormais em Petrópolis, entre eles o Morro da Oficina, um dos mais devastados pela tempestade da última semana. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE e pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, utilizando dados do censo de 2010, pouco mais de 70 mil pessoas moravam nessas áreas de risco de desastres naturais em Petrópolis durante o ano de 2018. As buscas por pessoas desaparecidas prosseguem e chegam aí nesta quarta-feira no 9º dia. Já são 198 mortos confirmados até o momento, até essa manhã, na região serrana lá do Rio de Janeiro. Doutor Sebastião, a gente viu aí nos últimos dias vários levantamentos mostrando toda a precariedade, né, dessas encostas lá em Petrópolis, né? Não é por falta de mapeamento, né? Falta a ação, né? Eu acho que é um problema muito complicado. Quer dizer, e observe o seguinte, Guilherme, diz que o atual prefeito está no 4º mandato à frente da prefeitura, quer dizer, 16 anos. Ele não pode alegar que não conhecia o problema, certo? Quer dizer, e precisa ver o que ele fez para tentar resolver o problema. Observe, viu, Rodrigo, que 70 mil pessoas é mais de 20% da população de Petrópolis, que está todinha numa área serrana. Então, morro é o que não falta. Você não vai ter lá uma planície para fazer um conjunto habitacional, né? Então, agora, a questão toda é a seguinte, Guilherme, você hoje, eu acho até que São José faz isso atualmente, você hoje com os satélites, você consegue, você até brincava antes, quando eu conversava sobre esse assunto há um tempo atrás, falava, você compra um serviço de satélite, ele te dá imagens, você pede para ele te dar imagens semanais da região que você quer analisar. Você pega, hoje em dia você faz até por software, mas se não fosse por software, você pega lá 3, 4 pessoas, coloca numa sala, toda semana eles vão analisar as diferenças que tem entre as imagens, para você controlar a ocupação irregular. Porque o primeiro passo para resolver o problema é evitar que ele aumente. Concorda comigo, Zé? Quer dizer, isso vai de uma forma desenfreada. Quer dizer, o meu amigo está morando lá no morro, então ele me chamou para também capinar uma área ali para fazer também um barraco ali, etc. E tal. E você veja que muitas casas, se não todas, eram de concreto, de alvenaria, tá certo? Quer dizer, não eram barracos, né? Quer dizer, eram coisas construídas e que, inclusive, se gastou dinheiro para fazer isso. Há claramente no país uma falta de uma política habitacional para as famílias de baixa renda, né? Quer dizer, houve um programa grande aí, acho que com Minha Casa Minha Vida, depois o Bolsonaro mudou de nome, não sei se continuou ou não, mas o outro dia eu vi um dado, por exemplo, de São Paulo, parece que o déficit habitacional era de 20 mil casas, quer dizer, não é nada para a cidade de São Paulo, quer dizer, tem que haver vontade política. Mas aí, vem aquele problema que você conhece também. Aí o sujeito invade, como tem aqui em São José, parece que já eliminaram todas, eu não tenho certeza. Tanto que a gente não tem visto muito problema de tragédia nos últimos 10 anos. Parece que conseguiram retirar todas as famílias de áreas de proteção ambiental. Então, o que acontece? A família está lá na área de proteção ambiental, quando vai à justiça para pedir a retirada, vamos falar a verdade, Zé Guilherme, vai aparecer um político, geralmente um vereador, que vai lá defender a permanência daquela família naquele local. Estou certo ou estou errado, Zé Guilherme? E aí que vem o problema, quer dizer, usa o drama social daquela família para fazer proselitismo político e impedir que as políticas habitacionais nesse sentido avancem
e que essas pessoas sejam retiradas dessas áreas de risco. Eu pergunto para você, são 70 mil pessoas nessa situação em Petrópolis. Você vai levar para onde, Zé Guilherme? Quer dizer, inclusive um especialista comentando isso, você não tem como fazer essa transferência num curto prazo, ainda mais numa cidade como Petrópolis, que é todinha na serra. Então você tem que partir para ações de identificação dos lugares mais graves, partir para fazer obras de contenção, fazer obras e principalmente implantar um sistema de alarme que foi implantado em várias favelas do Rio, por exemplo, depois daquela tromba d'água de 2018, onde tocou a sirene e todo mundo cai fora de casa. Quer dizer, são ações paliativas para tentar minorar o problema, porque resolver totalmente precisa de muito dinheiro e muita vontade política. Lembrando que, quando houve a catástrofe, acho que foi em 2018, lá em Teresópolis, que na região toda morreram mais de 900 pessoas, foi um dinheiro razoável para as prefeituras fazerem obras habitacionais, e há notícias de que esse dinheiro, grande parte dele, foi desviado. Isso aí é a política brasileira. Vamos ver se um dia melhora, né? Um abraço, doutor Sebastião. Você também, Zé Guilherme. Tchau, Rodrigo. Bom dia de sol para todos aí. Obrigado, Sebastião. Aliás, só um comentário, doutor. Acabou os girassóis. Tudo morto, todos mortos aqui. Morreu tudo já. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver, enfim. Será que renasce ou tem que plantar outra vez? Eu acho que eles vão passar a máquina agora, né? Eu acho que a gente não. É um grande mistério o que vai acontecer agora aqui, né? Eles vão colher, né? Certamente vão colher as sementes, né? Vamos ver. Muito Tava bem. bonito. Valeu Tava a bonito. pena. Pois Um abraço.